Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Um fazendeiro honesto e íntegro, que desejava sinceramente conhecer a verdade, foi o homem que Deus escolheu para liderar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Assim como muitos outros reformadores, Guilherme Miller lutou com a pobreza e aprendeu lições de abnegação. Mesmo quando criança, Miller demonstrava força intelectual acima da média. Enquanto crescia, sua mente era ativa e bem desenvolvida, e ele tinha uma sede profunda por conhecimento. Amava estudar e adquiriu o hábito de pensar com cuidado e fazer análises profundas. Essas coisas o transformaram em um homem sensato e de mente ampla. Seu caráter moral era excelente e desfrutava de uma reputação invejável. Tinha um bom desempenho também nas várias posições civis e militares que exerceu. Riqueza e honra pareciam aguardá-lo num futuro próximo. Durante a infância, respondia bem às questões religiosas. No início da vida adulta, porém, começou a andar com deístas, cuja influência foi muito forte por serem, em sua maior parte, bons cidadãos, caridosos e generosos. E por viverem em meio a uma sociedade cristã, o caráter deles tinha sido moldado até certo ponto pelo ambiente. Prestavam tributo à Bíblia, às suas qualidades positivas, porém estas mesmas qualidades foram pervertidas. Esses pontos positivos os levaram a influenciar pessoas contra a palavra de Deus. Miller adotou seus pontos de vista. E quando ele tinha 34 anos de idade, o Espírito Santo o impressionou, mostrando-lhe que ele era um pecador, que não tinha certeza de felicidade além da sepultura. O futuro parecia escuro e sombrio. De repente, diz ele, o caráter do Salvador apareceu rapidamente em minha mente. Parecia que poderia existir um ser tão bom e compassivo que ele próprio expiaria nossas transgressões e assim nos salvaria do sofrimento da pena do pecado. Mas veio a dúvida: como podemos provar que esse ser existe? Fora da Bíblia, eu não conseguia encontrar nenhuma evidência da existência de tal Salvador, nem mesmo de uma vida futura. Vi que a Bíblia falava exatamente sobre o tipo de Salvador do qual eu necessitava. Fui forçado a admitir que as Escrituras precisam ser a revelação de Deus. Elas se tornaram prazerosas para mim e em Jesus eu encontrei um amigo. Com intenso interesse, Miller estudou os livros de Daniel e Apocalipse e descobriu que era possível entender os símbolos proféticos. Viu que todos os variados símbolos, cada metáfora, ilustração, podiam ser explicados pelo contexto imediato ou definidos em outros textos bíblicos e assim entendidos de maneira literal. Encontrou elo após elo da corrente da verdade. Passo a passo, descobriu o significado das grandes profecias da Bíblia. Miller descobriu que a Bíblia ensinava claramente a vinda literal e pessoal de Cristo. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, os justos mortos serão ressuscitados e os justos vivos serão transformados. Na condição presente, nós somos mortais e corruptíveis, mas no reino de Deus seremos imortais e incorruptíveis. Logo, em nossa situação atual, não podemos entrar no reino do Senhor. Quando Jesus voltar, Ele dará imortalidade ao seu povo e então herdaremos a vida eterna. Mas quando Jesus voltaria? A profecia que parecia revelar o tempo do segundo advento
com maior clareza era Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Fazendo das Escrituras sua própria intérprete, Miller descobriu que, nas profecias bíblicas, um dia representa um ano. Ele percebeu que o período de 2.300 dias proféticos, ou anos literais, se estenderia muito além do fim da era judaica. Portanto, não poderia se referir ao santuário daquela época dos dias de Cristo. Miller aceitou o ponto de vista defendido por muitos de que, na era cristã, a terra era o santuário. Então, ele chegou à conclusão de que a purificação do santuário de Daniel 8,14 representava a purificação da terra pelo fogo na segunda vinda de Jesus. Miller concluiu ainda que, se conseguisse encontrar a data de partida correta das 2.300 tardes e manhãs, o momento do segundo advento seria revelado. Em Daniel 9, 25 a 27, Miller descobriu a data, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Assim, em 1818, chegou à solene conclusão de que em cerca de 25 anos, Cristo voltaria à Terra. Nem preciso mencionar a alegria que encheu meu coração, disse Miller, diante desta alegre perspectiva, nem como ansiei profundamente participar do júbilo dos remidos. Ah, como a verdade pareceu brilhante e gloriosa. Miller tinha então 50 anos de idade. Não estava acostumado a falar em público, mas Deus abençoou seus esforços. Sua primeira pregação iniciou um despertamento religioso. 13 famílias inteiras, com exceção de 2 indivíduos, se converteram. As pessoas insistiam para que fosse falar em outros lugares, e em quase todos os pecadores se convertiam. Em 1833, cumpriu-se o último dos sinais que Jesus havia prometido como indicativo do segundo advento. As estrelas caíram do céu. E em Apocalipse, João declarou: as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Essa profecia se cumpriu dramaticamente por meio da grande chuva de meteoros que ocorreu no dia 13 de novembro de 1833. A queda de estrelas mais abrangente e espantosa já registrada. Parecia que todos os corpos celestes haviam se unido em um ponto quase que acima de nossas cabeças e estivessem caindo ao mesmo tempo, com a velocidade de um raio em todas as partes do horizonte. Ainda assim, as estrelas não se esgotavam. Milhares rapidamente seguiam os rastros de milhares, como se houvessem sido criadas para aquela ocasião. Seria impossível ver um comprimento mais adequado das imagens da figueira deixando cair os figos quando balanceada por um forte vento. Assim, o último sinal da vinda de Cristo se cumpriu. Daqueles que ele havia mencionado aos discípulos, todos agora estavam cumpridos. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo. Muitos dos que testemunharam a queda das estrelas entenderam que se tratava de o anúncio do juízo futuro. Isso levou a um grande interesse e também descrença. O interesse continuou a aumentar por parte de alguns. De dezenas e centenas, as congregações haviam agora crescido para muitos milhares. E depois de um tempo, porém, levantou-se uma oposição contra esses conversos, e as igrejas começaram a disciplinar aqueles que aceitavam as ideias de Miller. Isso os levou a responder: se estamos errados, por favor, mostre-nos qual é o nosso erro.
Mostre-nos com a palavra de Deus que estamos equivocados. Já fomos muito ridicularizados. Isso jamais poderá nos convencer de que estamos errados. Somente a palavra de Deus é capaz de nos fazer mudar de opinião. Chegamos às nossas conclusões com cautela e oração, à medida que encontramos as evidências nas Escrituras. Cristo declarou de que da mesma forma que as pessoas nos dias de Noé nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Enquanto o professo povo de Deus se une ao mundo, enquanto a concupiscência do mundo se torna a concupiscência da igreja, enquanto todos olham para o futuro, esperando muitos anos de prosperidade temporal, então, tão repentinamente quanto o disparo do relâmpago, vem o fim de suas errôneas expectativas. Assim como Deus enviou Noé para advertir o mundo quanto à chegada do dilúvio, enviou também mensageiros escolhidos para proclamar que o juízo final estava próximo. E da mesma forma que os contemporâneos de Noé riram em escárnio das predições do pregador de justiça, nos dias de Miller, muitos dentre o professo povo de Deus zombaram das palavras de advertência. Não pode haver evidência mais convincente de que as igrejas se afastaram de Deus do que o seu ódio contra esse mensageiro enviado pelo céu. Aqueles que tinham aceitado a doutrina do advento sentiram que haviam chegado o momento de se posicionar. As coisas eternas se tornaram reais para eles. O céu se tornou próximo e sentiram que eram culpados diante de Deus. Os cristãos perceberam que o tempo era curto e que precisavam realizar depressa aquilo que precisava ser feito pelos outros. A eternidade parecia se abrir diante deles. O Espírito de Deus lhes deu poder para fazer os apelos de preparo para o dia do Senhor. Sua vida diária era uma repreensão aos membros mornos das igrejas. Estes não queriam ser incomodados em seus prazeres, na corrida por dinheiro, na ambição por honras mundanas. É por isso que se opuseram à fé do advento. Mas Cristo havia destacado as palavras do profeta Daniel aos seus discípulos. Quem lê, entenda. E o Apocalipse deve sim ser entendido como uma revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve devem acontecer. Feliz aquele que lê as profecias, felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Como alguém ousa ensinar que o Apocalipse está além da compreensão humana? Trata-se de um mistério revelado, de um livro aberto. O Apocalipse dirige a mente para Daniel. Ambos apresentam instruções importantes acerca dos acontecimentos do fim da história desse mundo. João viu os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Ele registrou as mensagens finais que devem amadurecer a seara da terra, sejam os feixes para o celeiro celestial ou para o fogo da destruição, a fim de que os que se voltassem do erro para a verdade pudessem ser instruídos em relação aos perigos e conflitos que estariam adiante deles. Por que, então, há tanta ignorância em relação a essa parte importante das Escrituras Sagradas? Isso é o resultado de esforços deliberados feitos pelo príncipe das trevas para esconder das pessoas as partes da Bíblia que revelam seus enganos. Por esse motivo, Cristo, o divino revelador,
prevendo a batalha contra o Apocalipse, pronunciou uma bênção sobre todo aquele que lê, ouve e guarda a profecia. Bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia, pois o tempo está próximo.